Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora para o vídeo 229. Então nós já tecemos comentários a respeito dessa questão aqui, né? Muitas vezes um poderoso médium produzirá sozinho mais de 20 outros juntos. Basta lhe colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante, deixa eu só ver o negócio aqui, para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Também, uma outra questão aqui, basta lhe colocar as mãos na mesa, não há necessidade também. Você entendeu? Não há necessidade. É lógico que, veja bem, o termo aqui, Allan Kardec, está certinho, gente. Kardec não errou em momento algum. Nós é que temos que raciocinar, nós é que temos que raciocinar com bom senso do que é fantasioso, do que é místico. Porque Kardec deixava essas colocações fantasiosas, místicas. Ele deixava algumas frasezinhas, né? Porque você vai convir comigo de que poder, poderoso, isso não condiz com os termos espírita. Não condiz. Poder, poderoso, isso é místico. Entendeu? Isso aqui, esses termos aqui faz parte da vaidade humana, faz parte do materialismo. Só que nós temos que raciocinar que isso foi deixado por Allan Kardec para nos testar, para que soubéssemos separar o joio do trigo. E não é todo mundo que consegue separar o joio do trigo, né? A pessoa lê isso aqui, né? Poder, muitas vezes um poderoso médio. Eita! Ó, Kardec dizendo poderoso médio. Eu sou um poderoso médio? A vaidade humana. Eu, quando jovem, tá no assunto aqui. Eu, quando assim, tinha lá meus 14, 15 anos, minha mãe, coitadinha, não sabia, né, de nada assim. Então, ela ia em tudo quanto é centros espírita e me levava, né? Porque eu ainda tinha, assim, muitos transtornos, né? Continuo ainda, né? Mas acontece que o Gedor Silveira não quer me aceitar, então tem que ficar sorto por aí mesmo. Então, a minha mãe me levava assim em muitos lugares, inclusive em algumas benzedeiras. Naquela época existia muito benzedeira, né? Em casa. E aquelas mulheres, depois que elas terminavam de me benzer, elas diziam para minha mãe assim: Ê, Dó Maria, ó, esse menino só tem uma força. E eu, não entendendo o que ela estava dizendo, eu olhava nos meus braços para ver se realmente eles eram fortes, musculosos. Eu tinha 13, 14 anos, mais ou menos assim. Eu raciocinava dessa forma, né? Mas será que eu escutava ela conversando com a minha mãe ali, e eu pensava comigo assim, será que eu tenho tanta força nos músculos assim? Não tô sabendo. Eu ainda fazia assim, né? Igual aquele. Eu vou colocar aqui o fio porque tá acabando a bateria. Dá licença, só um pouquinho.
Isso. Eu pensava comigo assim, será que se eu for numa academia, né, fazer ali halterofilismo, eu fico assim, né? Porque as mulheres assim, as brasileiras diziam que eu tinha uma força. Mas eu olhava os bracinhos dessa finurinha, parecendo o pica-pau, ou a pantera cor-de-rosa. Fininho, perninha fininha, bracinho fininho. E eu não concordava com aquilo ali que aquelas mulheres diziam. E muitas diziam assim, olha, Dona Maria, esse menino, a senhora tem uma força tão grande, mas tão grande, que ó, a senhora vai ter que procurar um centro forte. Não vai em centro fraco, não. Porque se a senhora for em centro fraco, a senhora, ele vai se perder. Aí, eu escutava aquilo. E a minha mãe, né, coitadinha, não sabia do que se tratava, me levava em centros assim, né, nada contra, né, porque a gente tem respeito, me levava em centros de umbanda. Aí eu dançava na rodinha, pra lá, pra cá, não podia, né, porque eu não fazia parte, só pra tomar paz, que as coisas só. Mas quando foi um dia, eu peguei e perguntei para a avó Leontina, que está aqui presente, né? Mas passou muitos anos depois. Eu peguei e falei para a avó assim, falei assim, vó, existe centros fortes e centros fracos? Ela falou, não, meu filho. O que existe são mentes fracas que acredita nessa diferenciação. Essa diferenciação está nas mentes fracas. Agora, as nossas irmãs, quando te benzia, aí ela me relatou esse caso. As nossas irmãs, quando te benzia, quando você jovenzinho, elas dizia a verdade à sua mãe. Elas não diziam assim, Dona Maria, esse menino, a senhora tem que levar ele num centro forte, pois não o leve em centro fraco. As nossas irmãs estavam certas, meu filho. Eu falei, vó, mas não confunde a minha cabeça, não. Como que certas? Ora, meu filho, a sua mãe não te levou você, ou melhor, você um dia não foi parar no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade? Sim. Pois bem. Vamos usar essa psicologia. Você foi parar no que de mais forte existe, onde se realmente ensinava naquela época a você os desígnios das leis de Deus. Então, há local mais forte que esse? Vamos pensar por esse lado, meu filho? Porque ali te era-te ensinado os desígnios das leis do Criador. E quem é mais forte que Deus? Ninguém. Lá era-te ensinado o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, de fato, as nossas irmãs estavam certas quando elas levavam ao conhecimento da tua mãe que você tinha que começar frequentando uma casa espírita forte. Porque mais forte que Deus não existe. Agora,
Se você tivesse começado na Umbanda ou nesses outros lugares que eles acreditam como forte, mas devido à deturpação dos desígnios das leis divinas, aí você teria se perdido. Ai, meu Deus do céu, aí que caiu a ficha na minha cabeça. Falei, vó, mas esses anos todos, agora que eu venho aprender isso. Então, gente, o que nós vemos não é. O que nós não vemos é. Né? Isso é de um poeta, poeta não, acho que sim, né? Mas eu não me lembro agora. Aristóteles, não sei. Mas não tem importância agora. Então, nós procuramos explicar isso aqui, ó. Basta lhe colocar as mãos na mesa. Não há necessidade de colocar a mão na mesa. O médio de efeito físico. Kardec assim deixou esclarecido para que pudéssemos raciocinar, separando o joio do trigo. Você já entendeu, né? Porque não é o fato de colocar a mão na mesa que a mesa vai erguer ou não. Porque ali, quem manda naquela situação ali não é o médium, e sim os espíritos que estão presentes. A vontade, a mesa, ela se ergue, ela vai para um canto e vai para o outro, obedecendo o comando não do médium, e sim do espírito, que é aquela inteligência oculta que está ali presente. Então ele se apropria de 50% do médio, do fluido vital, do fluido, nossa, desse fluido de efeito físico do médium, mistura ele com, eu estou usando esses termos para simplificar, mistura ele com os 50% do fluido dele, é óbvio que ele inunda todo aquele móvel e ele é quem determina para onde, ele espírito é que determina para onde a mesa vai, se ela sobe, se ela desce, se ela está horizonte, vertical, é o espírito, não é o espírito do médium, não é o médium quem manda na situação. Ele ali é apenas um ajudante, ele é apenas um condutor. É isso que as pessoas precisam se conscientizar dessa questão. E então não há necessidade do médium de efeito físico colocar a mão sobre a mesa. Criou-se esse hábito devido lá nos primórdios, né, da codificação, os médios colocavam-se as mãos sobre a mesa ali, né, espalmadas e tudo mais, e se concentrava para a cestinha escrever ali. Mas não há necessidade. Uma vez que o médium estando presente, concentrado, você entendeu? O espírito apropriado, ele se utiliza-se daquele magnetismo, daquele fluido de efeito físico do médium. A prova está no médium de materialização, né? O médium está ali sentado, orando, de repente ele entra no estado de epilepsia, catalepsia, né? Entra no estado assim de convulsão e de repente começa a sair da narina dele, da boca dele, aquele ectoplasma, né?
assim, de um número tão grande que à sua frente, assim, mas ele inconsciente, dormindo, né, como se diz o termo, desmaiado, em transe, e aquele ectoplasma forma ali na frente dele algumas personalidades correspondente àquela evocação ou não evocação do grupo presente ali, muito sério. Mãos, braços, como Chico Xavier mesmo teve a oportunidade de abraçar a tua mamãe, né? Através do médio Peixotinho e muitos outros, né? Sheila se manifestou através de Chico Xavier, através da materialização, através de Chico Xavier, porque Chico Xavier também era médio de materialização, e ele operou, ela operou a garganta de Divaldo Pereira Franco. Nós sabemos desse fato pela boca de Divaldo. Divaldo já narrou isso várias vezes. Então, isso é mais que fato de que não há necessidade de colocar a mão sobre a mesa. Você sabe por quê? Porque Kardec era tão sábio, mas tão sábio, que ele colocava uma médium dentro de uma sala e uma outra médium dentro de outra sala. Olha o que Kardec fazia. Olha o que Kardec fazia. Hoje em dia tá mamãozinho com açúcar, gente. Hoje tá mamão com açúcar, porque ninguém estuda. Aí essa bagunça que a gente vê aí no Brasil, principalmente, depois eu falo aqui, as pessoas acham ruim. Luiz é bocudo. É bocudo? Por que não estudam? O que Kardec fazia? Kardec, para constatar realmente a veracidade da comunicação, mas a si mesmo ele ainda não acreditava até certo ponto, porque ele acreditava que podia existir uma comunicação telepática entre as médiums. Olha como ele era esperto. Mas o que Kardec fazia? Ele punha uma médium dentro de uma sala e outra dentro de uma outra sala separada. E nenhuma e nem outra sabia que a outra estava na outra sala. Então ele chegava e entregava um papel e um lápis a uma das médiuns. A outra não sabia disso. A outra estava lá concentrada. E Kardec pensava. Kardec não dizia assim, ó. Ele não interrogava ali, médio. Ele não dizia assim para médio, médio, concentra, porque eu vou fazer a seguinte pergunta aos bons espíritos: que é Deus? Vamos ver o que os espíritos têm para me dizer. Não. Kardec entregava apenas um lápis e um papel para aquela médium, e ele pedia para que a médium concentrasse, e a hora que ele percebia que ela já encontrava-se naquela sintonia com aqueles espíritos do bem, ele pensava, vamos dizer assim, por exemplo, ó o pensamento de Kardec, isso é só para você ter uma noção, como ele era ratazana. Ele era esperto. Hoje em dia vê todo mundo frouxo. É todo mundo frouxo. São uns bundão que tá aí na doutrina dos espíritos aí, uns charlatão. Todo mundo, ó, hipócrita. Entendeu? Os antagonistas do próprio espiritismo. Preguiçosos. Ninguém quer nada com nada. É isso que me sobe até o pescoço. Então ele pensava da seguinte forma. Então eu vou dizer só para você entender assim, ó. Ele pensava assim: bons espíritos, poderias por um acaso me responder
que é Deus, ele pensava. Aí o Espírito escrevia através da médium: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Não estou dizendo que essa questão passou por esse crivo da razão, porque você sabe o que significa o crivo da razão, né? Não estou dizendo que é esta, eu estou usando esta para ficar mais fácil. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas. Deus é a inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pronto. Kardec pegava, dobrava aquele papelzinho, punha no bolso. E ele ia lá na outra sala. Minha irmã, concentre-se. Concentre-se. E a hora que ele percebia que ela estava concentrada, ele pensava novamente que é Deus. Ele só pensava. E o Espírito ali respondia através da médium: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Só que Kardec, muito esperto, ele ainda não acreditava nesse fato. Porque ele acreditava que podia haver uma comunicação telepática entre as duas médiuns. Por isso, em dias diferentes, sem saber uma e outra que ele ia convidá-las, né? Então ele chegava em uma e dizia: ó, vamos lá comigo na associação, tal. Pronto. Chegava lá, ele realizava o mesmo procedimento. Então você observa que a outra está em casa, fazendo janta, e não está ligada àquela médica, ela não está sabendo que aquele trabalho está havendo, aquele trabalho. Então vamos simplificar de novo, né? Médium concentra, ela concentrava. Aí ele perguntava: que é Deus? Ele fazia outra pergunta, mas, né, mais difícil. Mas vamos por esse lado, só para você entender. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E ele guardava o papel e ele não revelava àquela médium o que ele pensou e nem o que o Espírito havia escrevido. Porque ele tinha medo que ela médium, pudesse encontrar com aquela amiga dela e dizer: olha, Kardec fez essa pergunta e o Espírito respondeu. Não. Kardec era esperto. Depois de uns 10 dias, ele encontrar com aquela outra médium, realizava o mesmo processo, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí Kardec, não. São fatos, e contra fatos não tem como você argumentar nada. Não se argumenta contra fatos. Que argumento você tem? Porque ali não existia interferência de telepatia, de nada. Mas naquela época existiam esses médios sérios. Agora, cadê esses médios sérios? Cadê esses médios responsáveis? Hoje os médios querem a prostituição, sexolatria, cachaçaiada, porta larga, churrascada, né? Tudo que não presta. É isso. Por isso que eu sou atacado. Porque você acha que muitas pessoas encarnadas e desencarnadas me amam por eu falar desse jeito? Agora eu quero o quê com as pessoas que pensam o contrário de mim com relação ao que eu falo aqui?
Eu não estou aqui para servir a humanidade, eu estou aqui para servir aqueles que me designaram a realizar esse trabalho. Eu vou temer? Se esperar eu temer, os cavalos vai cair os dentes tudo da boca. Por mais que, com todo respeito, eu digo isso, mas em matéria de espiritismo eu não abjuro, eu não abro mão, eu sou assim como vó Leontina mesmo há uma meia hora atrás, ela falou para mim assim, meu filho, você é muito, você age muito com pulso de ferro, você não poderia ser desse jeito. Eu falei, só não está satisfeita, vó? Só vai procurar outro neto para a senhora assessorar. Porque eu não abro mão do que eu estou falando. Por um acaso o que eu estou dizendo está errado? Não, meu filho, não está errado. Mas procura colocar mel nas palavras. Eu falo, vó, porco é o seguinte, acostumado a comer milho. Se a senhora der pérola, ele come achando que é milho. Cavalo, acostumado a comer milho, se a senhora der pérola, ele come achando que é milho. Ainda mais só colocar um cabrestozinho nele e falar, ó, vai pra baia, aí ele fica sossegado ali. Então vai ser desse jeito. Se a senhora quiser, bem, se não quiser, procura outro.